E aí pessoal, Test Drive On Board, estamos aqui começando mais um vídeo e um vídeo aqui que eu estou devendo para vocês, pessoal, falar do ranking de consumo, porque dos testes que eu tenho feito agora eu tenho anotado todos os consumos, né, na bomba, então eu anoto a quilometragem que eu rodei e quantos litros eu precisei preencher o tanque até sempre a primeira trava aí com etanol, então eu tenho os números aqui que eu compilei para você, eu vou mostrar um pouco, vou dar uma comentada aqui. E espero que vocês gostem. Todo vídeo agora eu tenho falado de consumo, né, pessoal? Todo carro que eu testo, o carro da semana. Então, eu vou mostrar aqui, primeiro falar do consumo total, né? Então, aqui a gente tem todos os carros que eu listei, e com a lista extensa eu acho mais legal a gente mostrar no detalhe alguns. Então, a gente começa aqui pelo Citroën C4 Caxo, né? O pior consumo que a gente teve, 3,8. A gente teve o Renegade 1,8, aí 4,2 km por litro. Depois o Ford EcoSport, foi 2.0 all-wheel drive, 4.7 km por litro. Renault Sandero Stepway 1.6 CVT, 4.8. E Chevrolet Cruze 1.4 Turbo, 5 km por litro. Esses foram os piores que a gente testou. E os melhores aqui, pessoal, a gente tem o Volkswagen Polo 1.0, ele fez 10.2 km por litro. Fiat Mobi 1.0, 9 por litro. E o Onix 1.0 2019 ainda 8.6. Então, números bons. Aqui também destaco a Duster 1.6 CVT da Renault, conseguiu um consumo muito bom, 8.2. Mas daí, vamos falar um pouco, separar em aspirado e turbo. Eu testei muito mais carros aspirados, né? Então, a gente tem novamente o C4 em pior consumo e o Polo o melhor em 10.2, mas é interessante que a gente tem um bloco grande aqui de carros nessa faixa meio intermediária, né? A gente tem alguns que ficaram muito mal em consumo, esses que ficam abaixo de 6 km por litro, a gente tem um bloco aqui grande entre 6 a 8, e depois a gente tem os que se destacaram mais, né? Mas tem um bloco grande aqui que vai a partir de Etios, né? E vai, digamos, até o K Sedã 1.5. Então, realmente, número grande aí de veículos que ficam nessa faixa intermediária. Então, vamos supor, um consumo entre 6,5 até, vamos supor, 7,5 é esse bloco médio aqui. Então, algo abaixo de 6 ou acima de 8, né, a gente já considera bom no padrão que eu testo, né? Claro que sempre acelerando, sem tomar cuidado nenhum com o consumo, mas é interessante ver, sem tomar cuidado com o consumo, como que o consumo se comporta, né? Então, carros turbinados aqui a gente tem um número menor, então a gente tem o Chevrolet Cruze 5 km por litro, depois o T-Cross 1.4, 6.3, o Jetta 1.4, né? Então fez 6.4, então números muito parecidos aqui. Depois a gente tem o HB20 Sedã 1.0, né? Fez 6,5, o Virtus Comfortline 6,6, então você vê que o sedãs 1.0 turbo aqui concorrentes muito parecido o número. O Onix Plus ele ficou um pouquinho melhor, 6.8, e a Tracker, por uma surpresa, até mesmo com 1.2 fez 7. Mas é curioso você ver os três concorrentes com consumo muito parecido, mas, por exemplo, eu achei talvez o HB20 é o que anda mais, depois o Virtus, depois o Onix, né? Então, que não é os cavalos que anda, cavalo que bebe, né? E também interessante que Jetta e T-Cross ficaram muito próximos, né? Então, realmente tem um consumo parecido. Depois a gente vai falar um pouco, pessoal, fazendo uma quebra por tamanho de motor. Então acho que é interessante, e aqui eu estou considerando turbo e aspirado. Mas olha que interessante, né? A gente tem o pior número, o 1.0 turbo que a gente tinha falado agora, né? Do HB20S, 6,5, mas não é um número ruim. E depois a gente tem o Polo aspirado, né? E aqui a gente tem também, ó, o mesmo motor do Virtus, né? Que é esse mesmo motor aqui com turbo. Então você vê que o consumo do aspirado é 10.2 e do turbo 6.6. Depois seria legal testar também o HB20 dessa geração nova 1.0 e ver que número ele fica. Imagino que tende a ficar aqui entre 9 e 10, né? Deve ter um consumo bom. O que mais posso destacar? Aqui a gente tem o Uno, acho que teve um consumo ruim para 1.0 e talvez um carro leve, né? 7.1 decepcionou um pouco. Mas é isso. Motores até 1.6, a gente tem um número grande, né, da lista. Eventualmente eu posso separar até 1.4 e depois até 1.6. A gente tem alguns casos de 1.5 aqui, o K.
e o Etios, né, mas quase tudo é 1.4 ou 1.6. Então aqui a gente teve que o C4 Cactus 1.6 decepcionou, né, no consumo muito ruim. O Sandero aqui também foi ruim. Novo, o Peugeot 208 com esse mesmo motor, né, ele foi melhor, talvez a diferença de peso do C4 Cactus possa ter feito a diferença. Mas, por exemplo, quando eu testei aqui, ó, tanto o 208 como o 2008 eles ficaram parecidos em consumo. Talvez o 208 um pouco pior, que tenha acelerado um pouco mais que o do 2008, né? Mas depois a gente tem o Jetta, né, e o T-Cross com consumo muito parecido aqui. A gente tem o Tracker, depois o Gol 1.6, o Prisma 1.4. Depois a gente vai melhorando aqui o Cronos 1.3, o K Sedan conseguiu, eu testei duas vezes ele, uma vez 7.4 em Romeiros e outra 8.0 em Alphaville. Fiat Fiorino 7.6 e a Duster que teve um consumo muito bom, 8.2. Realmente surpreendeu esse número da Duster, muito melhor que eu esperava. E motor até 2.0, então a gente tem o Jeep Renegade, né, aqui em primeiro, né, teve um consumo realmente muito ruim. Depois o EcoSport aqui também, que teve um consumo ruim. A gente desce para o Toyota Corolla, que aqui decepcionou um pouco, eu esperava um consumo bem melhor desse 1.8 aqui. O Jeep Compass 5.7, depois a Spin aqui, cadê a Spin aqui? 6.8, né, daí já 1.8 automático, teve um consumo melhor. Mas você vê, pessoal, quando a gente fala de consumo, acho que é legal comentar que assim, esse teste eu acho super interessante porque quando você tem um teste de revista que faz o consumo, eles procuram fazer sempre andando super tranquilo, daí você comparar todos os carros de forma tranquila, que é um parâmetro. Eu não ando procurando economizar combustível, pelo contrário, né? Então tem subida, a gente acelera forte, que é uma condição muito ruim de consumo. Então, nesse caso, eu acho que é interessante a gente ver as diferenças entre os carros e muitas vezes a expectativa de economia grande num motor turbo downsize acaba não se revelando, né? A gente viu que teve casos de motor turbo downsize como o Cruze, por exemplo, gastou muito combustível. Então, fica isso aí que cada carro tem sua característica e muitas vezes não faz sentido o número de consumo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Você tem o 2008 1.6 automático, daí você teve a Renault Duster também 1.6 da CVT, muda o câmbio, mas são dois carros muito parecidos em teoria, né? Dois SUVs de shopping, lá 1.6 automático, enfim, mas um conseguiu, digamos, por volta de 5,5 por litro, outro 8 por litro. Então, uma diferença muito grande, né, para carros em teoria similares. Então, é importante olhar esse número de consumo. Cada vez mais, eu acho que é uma informação relevante, né, porque o preço de álcool, de gasolina está muito caro. E todo o carro da semana que a gente testar, eu vou agora sempre mostrar os números de consumo e a gente de vez em quando vai atualizando aqui o ranking, mostra top 10, top 20 aqui, a gente às vezes mostra, quando tiver atualização, a gente mostra os melhores e os piores, mas eu acho que é legal para ter uma noção do ranking, como é que fica aqui. E depois eu vou deixar no texto da descrição a lista do ranking, que daí fica mais fácil vocês olharem na descrição do vídeo como que os carros ficaram ranqueados. Então é isso, pessoal. Grande abraço a todos. Espero que tenham gostado desse vídeo de consumo, um vídeo diferente que eu estava devendo para vocês. E a gente se vê na próxima serada aqui no Test Drive On Board. Então, valeu, pessoal. Abração. Fui.